Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Diz-nos assim: sendo, pois, vamos ler o 16 do capítulo anterior e o primeiro do capítulo 17. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém. Meus queridos, eu quero aqui esta noite falar um pouco sobre Deus. E falar sobre Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque se já é difícil nós entendermos a constituição humana, quanto mais falar sobre o ser de Deus. Podemos dizer que Deus é um ser imaterial, inespacial e atemporal. Por imaterial, eu entendo que Deus não está condicionado à matéria. Por inespacial, Deus não está condicionado ao espaço. E por atemporal, eu entendo que Ele não está condicionado ao tempo. E isso significa que Ele não está restrito ou condicionado à matéria, ao espaço, ao tempo, como está o homem. Por isso que falar de Deus não é fácil. Qualquer comentário que a gente vá fazer sobre Deus, por mais profundo que esse comentário seja, nunca vai expressar o que Deus plenamente é. O meu pensamento sobre Deus não é o que Ele é, mas de acordo com o que eu sou. Pois se Ele fosse 100% compreendido por mim ou compreendido por nós, talvez Ele seria mais humano do que propriamente dito divino. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o homem tem o conhecimento que pode ter, e não o conhecimento que deve ter sobre o ser de Deus. Como então um Deus tão grande, tão imenso, tão soberano, que é esse apresentado pela Bíblia, se importa conosco? Isso nos faz lembrar de um conceito chamado transcendência e imanência. O conceito de transcendência é um conceito que diz respeito à soberania de Deus, ao poder de Deus, à majestade de Deus, à grandeza de Deus. Deus é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é tremendo. Só que ao passo que Deus é tão grande, tão poderoso, tão tremendo, isso é transcendência, Deus também é imanente, ou seja, Ele se preocupa conosco, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ao passo que Deus é transcendente, Ele é muito grande,
Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele também é imanente, porque Ele se preocupa com todos nós. Podemos dizer que Deus é compreensível com relação ao que Ele nos quis revelar sobre o seu ser, mas Ele é incompreensível com relação ao que nós devemos ou desejamos saber sobre Ele. Com relação ao que Ele quis revelar para nós, Ele fez isso de várias vezes, por meio de várias formas, e uma delas, todos nós sabemos, que foi a encarnação. Como é que Deus fez isso? Primeiro, Ele se baixou. Sabe como quando um adulto vai conversar com uma criança, a primeira coisa que um adulto tem que fazer é o quê? Ficar do tamanho da criança. O adulto tem que se agachar, se abaixar, para então ficar do tamanho da criança. Então, quando o adulto se abaixar e ficar do tamanho da criança, então aí é que ele pode conversar com essa criança. Então, primeiro, Deus se abaixou, Deus desceu, Ele se encarnou, Ele veio até nós. Não foi nós que fomos até Ele, até porque nós não temos condição nenhuma de se achegar até Deus. É Ele quem veio até nós. Ele se abaixou para falar conosco. Segundo, não adianta se abaixar se não se utilizar da linguagem correta. Como que um pai vai falar com uma criança apenas baixando a sua estatura para ficar do tamanho da criança, se não se utilizar da linguagem correta? Deus, além de se abaixar, se preocupou em falar de forma que eu e você compreendêssemos. E em terceiro lugar, Deus fez o quê? Não apenas abaixou, não apenas usou a linguagem correta. Terceiro, Ele deixou alguém cuidando da gente. Porque uma coisa é você se baixar, usar a linguagem da criança, mas falar uma vez só e deixar a criança à vontade, aprender sozinha. Não, Deus não fez isso. Deus, além de se abaixar, além de usar a linguagem correta, deixou um tutor, deixou um guia, Espírito Santo, para que eu e você, no curso da vida, pudéssemos ler a palavra, para entender as revelações de Deus. Deus deixou um guia, uma ama, alguém que nos conduzisse à verdadeira e correta revelação de Deus. Olha como Deus é tremendo, meus irmãos. Se abaixou, usou a linguagem correta e deixou um tutor, o verdadeiro intérprete, para que pudesse iluminar a minha e a sua mente, para que pudesse entender a sua revelação. Então, nesse aspecto sobre Deus, eu quero falar de um dos aspectos dessa matéria, ou desse estudo sobre Deus. E aqui esta noite eu quero falar sobre onipotência. O que é onipotência? Onipotência é um atributo usado para Deus, um atributo chamado incomunicável. Existem dois tipos de atributos: o atributo comunicável e o atributo incomunicável. Ambos os atributos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, são usados para Deus. Só que os comunicáveis são usados para Deus e é permitido com que esses atributos fossem vistos, encontrados na pessoa do homem. Como por exemplo, Deus é santo, mas Ele disse que a igreja dele precisa andar em santidade. Deus é reto, mas Ele disse que a filha dele, a igreja dele, a noiva dele tem que ser reta, tem que andar em retidão. Deus é justo, e Ele pede para a sua igreja justiça. Deus é bondoso, mas Ele pede bondade. Então note que esses atributos são os atributos comunicáveis, são vistos em Deus, mas Deus também permite com que esses atributos sejam vistos e contemplados na pessoa do homem. Existem um outro grupo de atributos chamados incomunicáveis. Esses atributos não são vistos em homem algum, são exclusivos apenas para Deus, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência e outros. Estes atributos, onisciência,
onipotência e onipresença são vistos apenas em Deus. O que é onipotência? Essa palavra é uma palavra interessante, que ela vem do latim hominis, mais potens. Então hominis significa todo e potens significa poderoso. Esse termo, o todo-poderoso, em hebraico, está, por exemplo, em Gênesis 17:1. É um texto onde aparece essa expressão. E disse Deus a Abraão, o texto que a gente leu: eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse termo que aparece aqui para todo-poderoso é El Shaddai, quando aparece no texto do Antigo Testamento. Já Mateus 28:18, nós vamos encontrar Jesus falando alguma coisa com relação a esse termo também, o todo-poder ou o todo-poderoso. Diz assim, Mateus 28:18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra toda autoridade ou todo poder, que aparece aqui em Mateus 28:18, é uma expressão chamada pasarexissousia. É uma expressão no grego para a palavra toda autoridade. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vão se utilizar desses termos, referindo-se a Deus, ou a Jesus, ou até mesmo ao Espírito Santo, para dizer que eles têm todo o poder, ou seja, são poderosos para fazer conforme a sua vontade. Nós vamos perceber pela Bíblia Sagrada que o Pai é chamado de onipotente, o Filho é chamado de onipotente e o Espírito Santo também é chamado de onipotente. Deuteronômio 3:24, você perceberá que Deus é entendido pelo escritor Moisés como alguém que é poderoso ou todo-poderoso, ou aquele que tem o atributo da onipotência. E note que assim como Moisés reconhece que Deus é onipotente, segundo Crônicas 20, versículo 6, o escritor diz que o Pai é onipotente. Mateus 28:18, o escritor diz que o Filho é onipotente. E Lucas 1:35 diz que o Espírito Santo é onipotente. Em outras palavras, são três pessoas distintas, mas apenas um único Deus que tem esse atributo chamado onipotência. Esse termo, onipotência, é um termo técnico. Não existe esse termo na Bíblia. Jesus tem todo o poder e isso faz dele o onipotente. Mas esse termo técnico, onipotente, não existe nas Sagradas Escrituras. Alguém pode dizer: como vou crer em uma doutrina, em um atributo exclusivo de Deus, chamado onipotência, se esse termo técnico não aparece na Bíblia? Ora, a palavra trindade também não aparece na Bíblia, mas é uma doutrina bíblica, está presente nas Escrituras, mas o termo técnico trindade também não aparece na Bíblia. Aliás, a palavra Bíblia não aparece no texto da Bíblia, e nem por isso deixa de ser Bíblia aquilo que você carrega debaixo do braço. Agora, nós podemos dizer que onipotência, esse atributo que é só usado para Deus, é um poder infinito e ilimitado. Isso significa, irmãos, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa e realizar qualquer obra. Deus é onipotente, tem todo o poder, é todo poderoso. Agora, Deus tem esse poder, e esse poder transcende a nossa imaginação, e Deus pode fazer aquilo que é imaginável, ou seja, aquilo que a minha mente consegue imaginar, e o inimaginável, ou seja, aquilo que você não consegue por meio da sua mente finita compreender. É por isso que o crente de culto a culto conta bênção e vitória, e nem sempre quando ele conta ele entende o que aconteceu, porque o imaginável nós compreendemos, mas Deus é especialista em realizar aquilo que a mente humana não consegue compreender. E esse culto aqui não vai ser diferente. Deus pode fazer aquilo que você está imaginando, aquilo que a sua mente, aquilo que a sua caixa, aquilo que a sua
massa cinzenta consegue perceber e imaginar, mas Deus pode também aqui esta noite fazer aquilo que você nem imagina para ver a vitória do teu povo e da tua igreja. Agora surge a pergunta: Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo, mas Deus pode fazer tudo quanto? Tudo que eu quero? Não, Deus faz tudo o que Ele quer, conforme a sua vontade, desde que não fira os seus princípios morais. Nós vamos perceber em toda a Bíblia essa magnitude do poder de Deus. Deus tem poder sobre a morte, sim ou não, meus irmãos? Deus tem poder sobre os demônios, sim ou não, meus irmãos? Deus tem poder sobre a vida, Deus tem poder sobre as doenças, é visto esse poder sobre a natureza. Não existe nada que possa impedir o poder de Deus, porque diz o profeta: operando eu, quem impedirá? Ele faz uma pergunta: quem? Será que tem alguém que pode parar na minha frente e tentar me impedir, quando eu quero, segundo a minha vontade, realizar uma bênção sobre a vida do meu filho? Aí ele faz a pergunta: quem impedirá? Pode se levantar quem for, meu irmão, não existe ninguém que consegue ficar na frente de Deus quando Ele quer agir para fazer o milagre acontecer. Nós temos vários versículos em toda a Bíblia sobre a onipotência. O Salmo 135, versículo 6, diz assim: tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Outro texto aí que fala-nos claramente sobre a onipotência de Deus. Lucas 19, 26, ele disse: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Salmo 115, versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Isaías, por exemplo, 14:24 diz: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Agora, para finalizar essa gama de versículos, eu quero chamar a sua atenção para Daniel 4:35. Diz-nos assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Em outras palavras, quem é o homem para tentar se opor, ou para tentar dizer o que é que eu devo ou não devo fazer? Gênesis 18:14, um outro texto muito precioso. A Bíblia vai dizer que quando aparecem 3 homens ou 3 seres para Abraão, ele diz: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quem conhece o restante da Bíblia e da história vai saber se Deus deu ou não um filho para Sara. Agora, Gênesis 22, de 15 a 16, é especial, porque o escritor aos Hebreus relembra essa história de Deus prometendo algo para Sara. Ele diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que coisa interessante, irmãos. Repita assim comigo: por mim. Bem forte, parece que vocês não jantaram hoje. Diga: por mim mesmo, jurei, diz o Senhor. Por que Deus jurou por Ele mesmo? Os homens têm o hábito de fazer juramentos para garantir que a sua palavra ou que o seu compromisso não será anulado.
Então o que ele faz? Ele se utiliza de um termo sagrado, que é juramento, para que as pessoas deem crédito à sua palavra. Além de usar o termo juramento, eles usam o nome sempre de alguém que eles consideram muito, ou que este alguém seja muito superior a si mesmo. Por que é que eles fazem isso? Para que a sua palavra então seja aceita. É por isso que você vai ouvir as pessoas dizendo por aí: eu juro por Deus. Outras dizem: eu juro pela minha mãe. Outros mais apelativos vão dizer: eu juro pela alma dos meus filhos. Mas existem dois pontos aqui que envolvem a questão do poder de Deus. Se o juramento é um termo sagrado e as pessoas se utilizam dele, juntamente com o nome de uma pessoa, que segundo a pessoa que está falando a frase, é alguém superior a si mesmo, então usa a expressão juramento, que é um termo sagrado, mais o nome de alguém que ele considera ser superior a si mesmo. Deus vai jurar por quem, irmãos? Se não tem ninguém que é superior a ele. É por isso que ele diz: eu juro por mim mesmo. Quer ver outro exemplo? Deus tem um nome: Iod, Re, Vav e Re, 4 consoantes, o tetragrama que aparece no original hebraico, que as pessoas se utilizaram desse tetragrama e inseriram algumas vogais para chamá-lo de Jeová, Jeová, Javé, Yahweh, para que Deus tenha um nome, para pronunciar algum nome. Mas por que, pastor? Deus tem um nome e esse nome é impronunciável, não se achou até hoje, se perdeu a pronúncia desse nome. Para que Deus precisa de um nome, irmãos? Se nome serve para distinguir uma pessoa da outra. Eu me chamo Douglas Flamino, outra pessoa se chama Douglas, mas outro sobrenome. Para quê? Para que você tem um nome? Para distinguir uma pessoa da outra. Às vezes o nome é igual, distingue-se pelo sobrenome. Às vezes o sobrenome é igual, distingue-se pelo CPF. Note que foi usado alguma coisa para nos distinguir uma pessoa de outra. Para que Deus precisa de nome, irmãos? Vai distinguir Deus de quem, irmãos? Não existe outro. O Deus que você serve é todo poderoso, e Ele está aqui esta noite para responder a tua oração. Não precisamos citar um nome para distinguir Deus de outro, porque não existe outro. Levante a sua mão. Você adora o único Deus verdadeiro e poderoso. Isaías 40:12. Esse versículo é espetacular. Repita comigo: Deus mede os céus a palmos. Sabemos, meus irmãos, que o universo não é infinito, pois a infinitude pertence somente a Deus. Mas os astrônomos ainda têm a ideia do tamanho, da proporção do universo, e ao especular dizem que de uma ponta a outra do universo existem 10 bilhões de diâmetros de ano-luz. A velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo. Se você entrar numa nave espacial a 360 mil quilômetros por segundo, depois de 10 bilhões de anos, nessa velocidade você vai chegar na outra ponta do universo. Esta então é a extensão do universo, segundo os astrônomos. O homem, para chegar de uma ponta a outra do universo, leva, segundo os astrônomos, 10 bilhões de anos. Mas está escrito que Deus mede os céus a palmos. Você pode levantar a mão e adorar a este Deus? Ele mede a palmos. Se Ele tem o poder de fazer isso, de uma ponta a outra do universo, caber na palma da tua mão, você acha que Ele vai deixar você morrer nesse deserto? Você acha que Ele vai deixar você sucumbir
Você acha mesmo que Ele vai deixar você padecer? O Espírito de Deus está me impulsionando para te dizer que você precisa exercitar a sua cabeça e começar a lembrar de quantos milagres Ele já realizou na sua vida. Para pensar aí, faz uma introspectiva, olha para dentro de você, olha dos buracos que Deus já te tirou, olha dos lugares que Deus já te socorreu, olha quantas vitórias Ele já te deu. Se Ele mede de um lado a outro a palmos, as mãos de Deus estão aqui esta noite para te abençoar aqui esta noite. Será que você pode levantar a mão e adorar o Deus Todo-Poderoso aqui? Voltemos para o texto de Gênesis 17:1. O versículo de número 1, irmãos, diz-nos assim: sendo Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na versão original, o El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Tem algumas observações que eu quero fazer aqui desse versículo que eu achei importantíssimos conversar com os senhores aqui esta noite. Porque Moisés se preocupou em escrever dizendo que Abraão tinha aqui 99 anos. Essa pergunta me deixou, como dizem por aí, encabulado. Encabulado não, avexado. É avexado que fala lá? O oxente, bichinho, é? Encafifado. Porque Moisés se preocupou em escrever dizendo que Abraão tinha 99 anos. Se no versículo anterior ele diz que tinha 86. No versículo anterior ele diz que tinha 86. Mas no versículo seguinte ele diz que tem 99. Qual o objetivo de Moisés ao escrever isso em um versículo e falar a novidade de Abraão neste outro versículo? Ele tinha dito que Abraão tinha 86 no versículo 16, mas no versículo 1 ele diz 99. Quantos anos nós temos aqui de diferença? 13. Qual o objetivo dele? O número 99 não é um número especial dentro do cenário bíblico. Número especial dentro de um cenário bíblico é o número 7, é o número 12, é o número 40 e outros. A numerologia ama o 7, o 12, o 40. A cabala judaica, então, nem se fala. Mas qual a utilidade de Moisés a escrever num versículo que Abraão tinha 86 e no outro que tinha 99? Talvez para mostrar que entre o versículo 16 e o versículo 1 se passaram 13 anos. Será que foi só isso? Existe uma hipótese que pode ser aplicado ao versículo por conta do texto. Por conta do texto. Para mostrar que embora Abraão tivesse bastante idade, ele tenha esquecido das coisas de Deus. Deus está aqui esta noite por meio deste texto, usando Moisés para fazê-lo lembrar que embora ele estivesse avançado em idade, Deus queria lembrar ele que Deus ainda era o Todo-Poderoso. O tempo faz a gente esquecer, irmãos, de quem Deus é. O tempo faz esquecer as provações, as tribulações da vida, nos faz esquecer que existe um Deus que está ao nosso lado, e não apenas que Ele existe,
mas que Ele tem poder, ou seja, Ele é todo poderoso. Talvez Ele esteja querendo mostrar para Abraão: olha, eu apareci para você lá atrás, mas hoje você tem 99, e eu gostaria de lembrar você que eu sou Deus e que tenho poder. Não basta lembrar que Deus existe, mas precisamos lembrar que Ele tem poder para fazer, e não fazer o que eu quero, ou o que você acha que precisa, mas fazer o que Ele quer, sobre o que Ele acha que eu e você precisamos. Repita comigo: idade não significa conhecimento de Deus. Você pode ter a maior idade, você pode ser o maior ancião, nós vamos lhe respeitar aqui esta noite, porque todo respeito lhe tem que ser dado, reconhecido. Você, como mulher, como homem, precisa ser honrado, porque você é um ancião, uma anciã na fé, devemos lhe respeitar. Mas a idade não significa conhecimento de Deus. Cargo ministerial, cargo de liderança, não significa conhecimento de Deus. Não é porque você está na frente da mocidade, dos adolescentes, do círculo de oração, na frente da igreja, que significa que você conhece tão Deus assim, quanto o cargo que você tem de liderança. Tempo de igreja não significa conhecimento de Deus. Apenas ler a Bíblia, estudar a teologia, conhecer as línguas originais, não significa conhecimento de Deus. Existem pessoas que têm tudo isso que eu acabei de dizer, mas estão longe de Deus. Quando Deus disse que era o El Shaddai, Ele estava dizendo: eu sou o Deus que nutre. Você pode glorificar a Deus? Eu sou o Deus que faz a semente nascer. Você pode glorificar a Deus? Eu sou o Deus que fortalece. Você pode adorar? Eu sou o Deus todo suficiente. Você pode adorar? Ele estava dizendo: eu não preciso de nada e de ninguém. Abraão, você continua me ouvindo? Sim, eu também não preciso de você, Abraão. É você, Abraão, que precisa de mim. Por quê? Eu sou. Olha como ele começa o versículo. Eu sou. Quem está falando com você aqui esta noite não é um simples profeta, não é alguém que tem um cargo grande, não, é alguém que, no lugar do nome dele, que ninguém sabe pronunciar qual é, ele disse: eu sou. Se Ele é, fica tranquilo. Se Ele é, vá em paz. Se Ele é, descansa, porque enquanto você glorifica Ele, Ele vai cuidando de tudo. Nós conhecemos tudo, menos quem Deus é. O que é mais fácil? O que é mais difícil, melhor dizendo, para Deus fazer, irmãos? Eu quero apresentar dois extremos para vocês, e a gente finaliza. O que é mais difícil para Deus fazer? Talvez antes de ouvir o que eu vou falar, você já pode dizer: não tem nada, pastor, difícil para Deus. Mas o que é mais difícil para Deus fazer? Primeiro, vou apresentar dois grupos, dois extremos. O primeiro grupo: pessoas com deficiência cognitiva, deficiência mental, incapaz de absorver conhecimento. Essa é a primeira classe. Pessoas com deficiência cognitiva. Pense em alguém aí que talvez você conheça, que tem problemas mentais. O que é mais difícil? Uma pessoa assim, nessas condições, crer em Cristo, entender o Evangelho, entender a palavra. Talvez você possa dizer: verdade, pastor, é muito difícil, principalmente para o homem, mas para Deus não é. E eu quero apresentar 3 textos rapidamente, e eu estou apresentando a vocês dois opostos, ou dois extremos, um extremo e o outro. O primeiro grupo: pessoas que têm deficiência cognitiva, pessoas que têm dificuldade de entender
o básico. Como é que vai entender a palavra, o evangelho, o Deus Todo-Poderoso? É aí que entra o poder da palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra até onde, pastor? Ela penetra no mais profundo das nossas almas. E ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Em outras palavras, o ser humano pode ter a principal problema cognitivo, pode não conseguir entender o beaba, mas Deus pela palavra faz entender, porque a palavra de Deus penetra, vai aonde o homem não consegue ir. O psicólogo tenta, não vai. O psiquiatra tenta, não consegue. As pessoas, coaching, tenta com palavras de ânimo, não consegue. Mas o Deus da palavra consegue, porque este é o nosso Deus. Segundo Jeremias 23:29, a palavra de Deus esmiuça a penha ou a pedra. Tem alguma coisa difícil? A palavra de Deus faz. Terceiro, Isaías 55:11. A palavra que Deus fala, ela não volta vazia. A sua palavra é muito importante, porque você é um crente em Jesus Cristo. Mas o que você fala, dependendo do que você fala, pode bater no lugar e voltar para o mesmo lugar, sem surtir efeito nenhum. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Não existe problema cognitivo, não existe deficiência ou dificuldade mental, não existe alguém incapaz de absorver conhecimento, quando este alguém lê a palavra, que o Espírito Santo não tem o poder de fazer a palavra mudar a vida de uma pessoa assim. E eu quero apresentar o outro extremo para você: pessoas inteligentíssimas, pessoas com QI avançadíssimo, pessoas consideradas capazes, sem dificuldade com relação ao entendimento de absolutamente nada. Pessoas capazes de chegar em Harvard, por exemplo, uma das maiores faculdades conceituadas dos Estados Unidos, e passar com nota máxima. Pastor, o grande problema desta pessoa que tem um QI avançadíssimo, é que de alguma forma ela é semelhante à outra, mas ela tem dificuldade de entender o Evangelho de Cristo, porque ela é muito avançada. Ela acha que isso foi pessoas que escreveram, pessoas que falaram, sem motivação nenhuma, e por isso não dão crédito. Mas eu conheço, e eu tenho certeza que você também conhece, pessoas que têm QIs avançadíssimos, que são superdotadas de conhecimento, mas que diante da palavra de Deus derrama lágrimas, porque a palavra de Deus faz efeito, porque tem poder na palavra. Por quê? Porque o autor da palavra é quem tem todo o poder. Se o autor da palavra tem todo o poder, a palavra é poderosa, irmãos. O Novo Testamento foi escrito em grego, e hoje eu falava sobre isso. O grego mais comum da época, o koiné. Os escritores mais cultos do Antigo Testamento, por exemplo, Moisés, escreveu a palavra de Deus se utilizando de uma linguagem hebraica. Todavia temos também no Novo Testamento pessoas cultas como Lucas, como Paulo, como por exemplo a carta aos Hebreus, que é de um grego rebuscadíssimo. Pessoas muito cultas que escrevem. Não era, apesar de o todo ser o grego comum, a pessoa que escreve é de uma cultura tremenda, mas mesmo assim, independente de qual for a cultura de quem está escrevendo, o Espírito Santo é aquele que entra na mente daquele que vai ler, e faz com que o milagre aconteça, e a gente entende a palavra de Deus. Existe um erro de interpretação
muito grande, meus irmãos, chamado anacronismo semântico. Essa palavrinha é difícil. O que significa isso? Depois eu quero que vocês deixem aberto Romanos 1,16. O que é um anacronismo semântico? É a falácia de que uma definição tardia de uma palavra acaba sendo usada de forma retroativa em uma literatura anterior. Por exemplo, eu pego uma palavra que está no texto bíblico, o que eu faço com ela? Corro ao dicionário e tento interpretar esse vocábulo usando o significado dessa palavra nos dias de hoje. Onde está o erro? Pegar o significado da palavra e ver o que significa hoje. Mas note que quem escreveu, por exemplo, a carta aos Romanos 1,16, escreveu naquela época, sem a mentalidade, a cultura, ou a ciência, ou o conhecimento das pessoas que tem hoje, sem a evolução da ciência. O que muitos estão fazendo, dizendo que a palavra de Deus é uma dinamite no coração do pecador. Essa palavra que aparece aí no texto de Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Essa palavra aí, ó, poder de Deus. Essa palavra aí é a palavra dunamis no grego. Dessa palavra surgiu por conta da ciência evoluída nos dias de hoje, a palavra parecida chamada dinamite. Dunamis e dinamite, muito parecida. Tem poder mesmo a dinamite. Mas as pessoas estão usando os nossos púlpitos para dizer, com base no significado de dunamis, dizendo que é dinamite, dizendo que Paulo não envergonhava do Evangelho de Cristo, porque é uma dinamite que fazia alguma coisa muito poderosa no coração do pecador. Pastor, onde está o erro aí? Está em você pegar o significado de dinamite hoje e atribuir este significado aos dias de Paulo. Irmãos, não existia bomba nos dias de Paulo, não existia dinamite nos dias de Paulo. Para Paulo esse não era o sentido de dunamis, pois a palavra dinamite que hoje se conhece, devido ao avanço da ciência, é uma palavra que significa poder, mas poder construidor. Foi o que Jesus fez no Calvário. O que Jesus fez no Calvário foi um poder construidor. E dinamite não constrói, irmãos. A palavra de Deus não é uma dinamite no coração de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se eu profetizar uma dinamite aqui, os irmãos, eu vou dizer que a palavra de Deus é alguma coisa que destrói a vida de uma pessoa. E esse não era o sentido que Paulo estava usando. Porque o significado de dunamis hoje, como sendo dinamite, está errado. Porque a palavra que Paulo usa tem poder para construir. E o dinamite que conhecemos tem também poder, mas poder de destruição. Paulo aqui em Romanos está falando sobre o quê? Da ressurreição de Jesus, ou seja, algo que Jesus fez na cruz, que construiu, que deu poder de construção. Ele liberou o acesso para que, assim como aconteceu com Jesus, ele foi ressuscitado e puxou a fila primeiro, nós pudéssemos vir depois para ser ressuscitado. Porque a palavra de Deus não destrói ninguém, a palavra de Deus constrói. É dunamis que aparece aqui, não dínamos. Dínamos é dinamite, e isso destrói a vida de uma pessoa. Deus não é aquele que destrói, Deus é aquele que constrói. Paulo, quando estava falando de dunamis, ele estava falando do poder do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, quando alguém lê, quando alguém entende, quando alguém fala a palavra dele, ela constrói uma vida na vida daquele que serve a Cristo Jesus. Gênesis 17:1, para finalizar. O que significa anda na minha presença e ser perfeito? Esse ser perfeito é a palavra tamim que aparece aí. É um adjetivo que pode ser traduzido como várias coisas. Você pode se perguntar, pastor, como é que alguém consegue andar na presença de Deus e ser perfeito?
Perfeição não é um atributo que é só dado a Deus? Sim, mas a palavra perfeito aí é uma possível tradução, mas existem outras palavras que também podem se encaixar a esse texto. Ou seja, essa palavra tamim significa aquele que é íntegro, aquele que não tem mancha. O escritor está usando aí uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento para um animal quando ele ia ser sacrificado. Alguém que não tem mancha, alguém que não tem defeito, alguém que é inteiro. Essa palavra também é muito usada para fazer relação entre uma pessoa e outra, como perfeito em sinceridade, reto, irrepreensível e inculpável. Talvez o que Deus esteja querendo dizer aqui, por meio desse texto, é dizer assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Abraão, anda na minha presença e seja reto, e seja inculpável. Abraão, anda na minha presença e não dê motivos para ninguém falar mal de você. Seja inculpável, de forma que alguém possa olhar para você e não possa encontrar culpa alguma, assim como um cordeiro que vai para o matadouro. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Talvez Deus queria lembrar Abraão de duas coisas na conclusão de Gênesis 17:1. Primeiro, que ele, Deus, era o Todo-Poderoso, e que segundo, e que para Abraão ter esse poder manifesto através da sua vida, para que a sua descendência fosse abençoada, era necessário ele andar com Deus e ser perfeito em tudo, ou seja, ser reto, ser íntegro, ser irrepreensível, ser inculpável em toda a sua vida e em toda a sua caminhada. É isso que Deus quer de nós aqui esta noite, que nós sejamos íntegros, reto, que nós andamos sempre na presença de Deus, lembrando que Ele não apenas existe, mas que Ele tem poder, mas andar com Ele em retidão, sendo inculpável, de forma que se alguém olhar para você, não consiga encontrar sequer algo para falar, porque você é um testemunha de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe, em nome de Jesus.